Prosseguindo com a explicação do Alter Rebbe, nós vimos como o Rav Shneur Zalman nos explicou de forma mais profunda que o conceito de Shibud Malchuyot, estar sob o jugo dos povos e nações, não significa só literalmente estar sendo subjugado ou tratado cruelmente por povos estranhos, ou mesmo tendo que pagar violentos impostos, recolher para reis ou monarcas soberanos, enfim. O Rebbe nos explicou que Shibud Malchuyot, isso faz alusão ao que acontece quando o povo de Israel saiu para o exílio. Saiu para o exílio porque o Beit HaMikdash, o templo sagrado, foi destruído. Com a destruição do templo, deixou de haver revelação explícita de Deus aqui nesse mundo terrestre. Quando havia o templo, havia a revelação divina e, portanto, isso trazia bênçãos para o mundo, inclusive bênçãos de ordem física e material para o mundo terrestre, de forma tão clara e evidente que se percebia que a mão de Deus está por trás disso. Era claro, patente, evidente que isso são bênçãos sobrenaturais e divinas, por isso havia grande fartura, especialmente na terra de Israel, grande abundância na terra santa, a Parnassá era obtida com muita facilidade, sem preocupações, sem transtornos, sem ansiedade e sem a necessidade até de muito empenho e esforço. Diferente disso, o contrário, isso significa, esse é o conceito mais profundo do significado do jugo entre os povos e nações, quando o Beit HaMikdash foi destruído na ausência do templo e com a ausência de revelação divina no mundo, então começou a vir de forma mais intensa a questão, o problema da Parnassá, ou seja, o sustento da própria pessoa acabou se tornando algo problemático, algo que envolve muito esforço e empenho, que envolve preocupações e transtornos, que envolve ansiedade e tormentas e etc. Então, tudo isso é decorrente da ida ao Galut, e isso é chamado do Shibud Malchuyot. Esse é o jugo entre os povos e nações, que foi a escolha de Avraham Avinu, entre essa opção e a opção do purgatório, como forma de purificação e elevação das almas dos seus descendentes. Avraham ficou com essa, ele preferiu essas preocupações com a Parnassá, que elas também têm como objetivo no final, como a gente já antecipou da explicação do Alter Rebbe, no final das contas, elevar a pessoa. Elas não vêm para punir, para castigar, mas sim vêm para colocar a pessoa num patamar mais alto espiritual. Seguindo nas palavras do Alter Rebbe, Veu Bechinat Maim Rabim Anal. Então, essas preocupações da Parnassá, elas se constituem nessas águas intensas que nós falamos que, mesmo que elas vêm com muita intensidade, mesmo que são tempestades de pensamentos e de preocupações, mas no final das contas elas são chamadas as águas de Noach. Noach, como nós falamos, vem da palavra hebraica nachat, que significa satisfação, e também menuchá, descanso, repouso. Da mesma forma também, por incrível que pareça, essas preocupações da Parnussa, etc., no final, elas têm como objetivo levar a pessoa a sentar-se, levar a pessoa a sossego e tranquilidade, por incrível que pareça, ao contrário do que ela está passando agora, e mais do que isso, até trazer prazer ao Criador. E como isso se produz? Pois através dessas águas, entre aspas, dessas águas intensas, preocupações materiais que inundam nossa mente com tempestades de preocupações, mas no final das contas, através disso, e justamente através disso, mitaleta neshama lemadrega yoter gavoa mikodem itlapshuta v'kulei. A alma acaba se elevando, ela consegue se elevar a um nível, um patamar mais alto do que aquele original, anterior à sua descida aqui a esse mundo terrestre. Então, esse subjugamento, o fato de estar subjugado às exigências do mundo materialista, que isso são Yegiot, Vetirdot, Parnassá, todos os esforços, empenho e todas as preocupações que a pessoa tem com o seu sustento, com o seu ganha-pão, com seus lucros, com seus negócios. Então, isso é o que é chamado metaforicamente, isso é o que representa as águas intensas, que são chamadas as águas de Noach, que elas têm como objetivo Nachat,
satisfação e menuchá, tranquilidade e descanso. Porque justamente através delas a alma vai conseguir se elevar e se assentar num nível mais elevado, ela vai estar mais tranquila e usufruindo de um deleite, de um prazer espiritual muito elevado. Ou seja, aqui nós vemos que além dessas preocupações de Parnassá produzirem uma purgação e um refinamento, uma purificação na alma, na pessoa, assim como o que foi produzido pelas águas do dilúvio no mundo terrestre, que isso trouxe também uma purificação ao mundo, ou assim como a alma que é submetida no Geinom, no purgatório, aqueles processos que isso traz uma purgação, um refinamento a ela. Por que de fato essas preocupações refinam a alma? São preocupações materiais. Por que elas têm o poder de refinar a alma, o indivíduo? Que o Alter Rebbe vai nos explicar. Muitas vezes, às vezes parece para a pessoa, sabe, excluindo saúde e família, que a coisa mais importante e essencial na vida é o trabalho, a carreira, o lucro, o dinheiro. E, lamentavelmente, tem aqueles que colocam isso até acima da saúde e da família também. Né? E isso mexe tão profundamente com a pessoa, a tal ponto que se diz que isso perturba, né, preocupações com negócio, com trabalho, o mundo competitivo, etc. Isso deixa a pessoa perturbada e às vezes deixa a pessoa também arrasada. Então, Alter Rebbe nos fala que há um significado muito profundo por trás disso. Justamente o fato dessas preocupações causarem a pessoa. Isso causa amargura. Isso às vezes traz sofrimento, mas isso muitas vezes acaba rebaixando a pessoa e quebrando o seu ego, sua altivez, sua arrogância, quando a pessoa tem dívidas a pagar, quando ele não tem cara de olhar, de encarar o gerente do banco, ou o seu credor, ou o que for. Essas situações todas, ou quando a pessoa fez um mau negócio e saiu perdendo, e etc., todas essas situações que a gente conhece no nosso dia a dia. Tudo isso acaba quebrando o nosso ego, rompendo o nosso ego, quebrando nossa arrogância, nossa altivez, nosso orgulho, nossa petulância, nossa prepotência, e esse é o objetivo. No momento que a pessoa quebra essas crostas egocêntricas que cobrem a sua alma, ele então dá vazão à sua alma espiritualidade, surge mais modéstia, mais humildade, etc. Então essa amargura, esse rebaixamento, acabam trazendo a pessoa achnatsuma, às vezes a pessoa se sente nada, um ninguém. Vegam bilbulu pisura nefesh beyoter, e mesmo essa confusão que às vezes reina na nossa mente, a pessoa está completamente, às vezes parece perdida, a pessoa está confusa, etc. Guia da nefesh, a tal ponto que isso às vezes mexe com o seu âmago, com o seu íntimo. Midochak velachatz ol shibuda parnassá. Às vezes a pessoa está no aperto financeiro, vivendo tais situações, as pessoas se sentem num aperto tão grande que ele se sente totalmente contraído. Interessante, na linguagem dos nossos mestres racídicos, Vezeu atzmo inyan tahara. Nisso consiste a purificação. Às vezes a purificação consiste exatamente nisso, a pessoa quebrar o seu ego, quebrar sua arrogância, sua altivez, essa preocupação, essa amargura, esse coração partido, isso purifica e purga a pessoa. Isso habilita, purifica e refina a alma, possibilitando a ela se elevar, subir para um nível verdadeiramente mais alto, verdadeiramente mais elevado. E neodzot, mais do que isso, aqui é muito interessante, isso é um adendo do filho do Rav Shneur Zalman nas suas obras, comentários sobre isso, ele diz, o Kedai Surim Kashim, vale a pena todos os sofrimentos difíceis que a pessoa tem no seu dia a dia comercial, nos seus negócios, no seu trabalho, de ol shibuda parnassá, tudo isso vale a pena, que deixe para que através disso se possibilite que sua alma possa se elevar para
um plano mais elevado. Que isso vem como resultado disso, quando se quebra a crosta egocêntrica da pessoa, de individualidade, de possessividade que impede a manifestação da sua alma, então isso dá vazão à alma. E diz o Mittler Rebbe, o segundo Rebbe, que vale a pena passar por tudo isso, até se sujeitar a toda essa amargura e sofrimentos, mas para dar vazão à alma. Então, coisas aqui bem profundas e interessantes. De qualquer forma, continuando com as palavras ou com a explicação do Rebbe, ele nos diz, no final das contas, através dessas preocupações, a alma acaba se elevando para o nível mais alto possível, um nível mais elevado do que a sua origem inicial. E esse é o motivo, essa é a razão que Avraham Avinu escolheu esse tipo de preocupações ou de estar subjugado a esse jugo material, de problemas comerciais, negócios, e não o purgatório. Ambos têm o poder de purgar, mas por que Abraão escolheu ou preferiu o jugo sobre as nações, que a zikur begehinom moila neshama? Porque não é apenas porque a gente poderia pensar, não, o fogo, a temperatura do purgatório, do inferno é mais dolorosa. Mesmo que, sabe, às vezes a pessoa fica aqui 40 anos com problemas de parnussa, mas é melhor isso do que aquela punição que vem no Geinom. Não é apenas isso. Aqui é uma explicação cabalística que se diz que todo o processo de purgação no Geinom, no purgatório, é capaz apenas de resgatar a condição original da alma, ou seja, restituir a alma ao seu nível original de onde ela veio, onde ela estava no paraíso, no nível espiritual elevado, retornar a esse nível, né? Mas não mais do que isso. Enquanto que através daquilo que nós passamos aqui, através dessas preocupações, perturbações, etc., que mexem conosco, mas com isso esvaziam um pouco o nosso ego, ele nos diz que com isso se obtém um lucro maior, encarando isso, enfrentando e superando isso aqui nesse mundo, a alma pode se elevar para um nível ainda mais elevado, acima do seu nível original, acima de onde ela se encontrava na sua fonte, na sua raiz, antes de vir aqui para esse mundo. E ele explica, nas palavras dos nossos sábios, se diz que a alma lá no paraíso, ela usufruía dos reflexos da Shekhinah. Mas se fala que ela usufruía apenas de reflexos, mas ela não captava a própria essência da Shekhinah, da presença divina, apenas os raios, os reflexos. Porém, se diz que passando por essas águas intensas, que tentam nos afogar, mas não conseguem, né? Passando por esses turbilhões, por essas tempestades, a alma acaba se elevando para um nível muito alto, onde lá ela pode se vincular não apenas aos reflexos da divindade, mas ela pode se conectar à própria essência divina, como Amar Azal, como dizem os nossos sábios, que esse é o motivo do que falam os nossos sábios na Ética dos Pais, que é mais bela uma hora de tshuva, de retorno a Deus e boas ações aqui nesse mundo, mais do que toda a vida no mundo vindouro. Como pode ser isso? O mundo vindouro é tão prazeroso, é a recompensa que se dá aos tzadikim, etc. Mas no final das contas se explica que tudo que é obtido no mundo vindouro, assim como no paraíso, são apenas reflexos, meros reflexos da Shekhinah, da presença divina, mas não chegam à própria essência divina. Já aquilo que a pessoa obtém aqui nesse mundo, através da sua tshuva, do seu retorno a Deus, através das boas ações que a pessoa produz aqui nesse mundo, isso habilita a pessoa a conectar-se não apenas aos raios e reflexos da Shekhinah, mas sim à própria essência de Deus. Isso só é obtido, isso não é obtido e conquistado nem no Gan Eden, nem no Olam Haba, nem no paraíso e nem no mundo vindouro. Isso só pode ser obtido através daquilo que a pessoa passa e supera aqui nesse mundo, aquilo que a pessoa conquista através do seu trabalho
aqui, Baolam Hazeh, nesse mundo terrestre e material.